Olha só essa outra notícia. Tarcísio de Freitas cancelou sua visita a Jair Bolsonaro, que ocorreria nesta quinta-feira. O comunicado oficial do Palácio dos Bandeirantes alega um compromisso oficial no Estado, mas aliados próximos, ouvidos pela produção da Jovem Pan, afirmam que o governador reclama dos ataques que vem sofrendo recentemente, encabeçados até por integrantes da família Bolsonaro. Para aliados próximos ao mandatário paulista, o cancelamento da agenda reflete esse desgaste acumulado, especialmente nas redes sociais, onde tem sido alvo frequente de críticas e desautorizações públicas. Além disso, o governador teria avaliado de forma negativa a informação dada por Flávio Bolsonaro de que ele seria cobrado pelo ex-presidente por um apoio mais explícito à campanha do filho. Tarcísio, no entanto, mantém sua palavra e reafirma a todos sua lealdade a Jair Bolsonaro e que segue comprometido com o apoio a Flávio para a disputa pela presidência. Deixa eu ouvir aqui o Bruno Musa sobre a relação Tarcísio-Bolsonaro. Veja, essa relação ela é de proximidade há muito tempo. Obviamente, o próprio Tarcísio fala isso, né? Agora, a última que eu vi várias notícias, cada uma de um ponto, a última realmente foi nesse sentido que você falou, Cobaldi, que ele seria, entre aspas, pressionado a apoiar mais abertamente ainda a candidatura do Flávio e, digamos, entre aspas, renunciar à possibilidade dele se tornar um candidato. Mas, de novo, eu menciono o que eu falei no comentário anterior. Para mim, está tudo em aberto, por completo. Se, de repente, as próprias pesquisas que nós somos céticos aqui pelos motivos mencionados começarem a mostrar uma eventual queda do Flávio, não é o que está mostrando agora, de fato, acho que ele estaria pronto para entrar em campo aos 45 do segundo tempo e assumir ali a candidatura. Mas também não vejo motivo pelo qual ele teria que assumir antes de um final de março. Ainda tem tempo, tem água para rolar debaixo dessa ponte, e ele não precisa assumir esse compromisso nesse momento. Ele deixa explícito, nesse primeiro momento, que o apoio dele é a candidatura do Flávio e que ele seria candidato à reeleição aqui em São Paulo, que ele teria essa reeleição bastante, digamos, relativamente fácil, digamos assim, para comandar o governo do Estado, para mais um mandato dele. Então, eu acho que seguirá nessa linha e os 45 do segundo tempo, ali, final de março, começo de abril, não sei exatamente quando que eles precisam aderir, qual é o último dia que eles precisam para aderir à campanha, eu acho que será nessa linha. Agora, fica claro que se, na minha opinião, que faz sentido isso de que se ele recebesse essa pressão na visita, ele simplesmente, de repente, se sentiria um pouco desconfortável com relação a isso. Prometer uma coisa e, de repente, aos 45 do segundo tempo, ele ter que entrar em campo e assumir uma eventual candidatura. Acho que ele quer evitar qualquer tipo de rusga com quem ele tem uma proximidade, uma admiração e um apreço pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Roberto Mota, eu quero ouvir você também a respeito dessa visita que foi cancelada. A defesa do próprio Jair Bolsonaro havia pedido ao STF, né, certamente combinado, claro, com a agenda do governador Tarcísio, foi autorizado e de última hora agora o cancelamento. O discurso público, a resposta oficial é de que haveria ali alguma incompatibilidade com compromissos aqui em São Paulo. Como você avalia, Roberto Mota? Certamente há mais coisas por trás dessa situação do que a gente tem conhecimento. Bolsonaro e Tarcísio têm muita coisa para conversar, especialmente Bolsonaro na situação em que está. Esse ano vai ser um ano complicadíssimo. Tarcísio tem diante de si muitas decisões e desafios muito difíceis, mas eu acho que Tarcísio tem experiência suficiente para lidar com essa situação. A trajetória dele mostra isso. Ele passou de técnico para ministro, num governo que foi um governo que enfrentou condições muito difíceis. Depois ele enfrentou uma campanha eleitoral complicada, ganhou, se elegeu, assumiu o governo de São Paulo, encarou a situação de segurança pública e toda essa insegurança jurídica que afeta todos nós. Então, eu acho que, seja lá qual for a situação, Tarcísio vai saber lidar com ela, e a minha aposta é que nós ainda teremos muitas surpresas até as eleições. Quantas surpresas para chegar ainda, hein, ô Diego Tavares?
sobre essa notícia aqui, a apuração aqui da nossa excelente produção, de que o Tarcísio tem outros motivos. É essa pressão, essa onda de ataques. Recentemente, inclusive, o Felipe Sabará, que é um coordenador da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, teria estado com o Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo e pressionado o Tarcísio por uma campanha mais entusiasmada, mais presente em favor de Flávio Bolsonaro e não simplesmente só no período eleitoral. Enfim, ele gostaria que o Tarcísio fosse mais do que um apoiador, fosse também um cabo eleitoral. Acho que muito parecido com o que foi com o Ricardo Nunes na campanha municipal aqui em São Paulo, né? E essa informação de incompatibilidade com compromissos, ela, logo depois de férias do governador, quando o estado de São Paulo estava ali por semanas com o vice-governador, o Felício Ramute, a gente até entrevistou ele aqui na Jovem Pan, não combina muito, né? Porque os outros compromissos aqui no estado de São Paulo, o time poderia dar conta, né, o Diego Tavares? Fala aí a sua análise, como você recebe essa situação toda? Olha, Kobayashi, esse bastidor apurado pela equipe aqui da Jovem Pan faz muito sentido, para muito em pé, considerando as relações de Tarcísio de Freitas com os membros mais próximos de Jair Bolsonaro, aí, notadamente os filhos de Bolsonaro. Ele recebeu muitas cobranças, realmente, dos deputados federais mais ligados aos filhos de Bolsonaro, de figuras próximas aos filhos de Bolsonaro. Hoje tomou mais uma espetada do próprio Eduardo Bolsonaro, que, questionado sobre sua transferência de votos para o Senado Federal, aqui no estado de São Paulo, disse que teria total liberdade para transferir os votos a quem quisesse, que não precisaria perguntar a ninguém, nem a Tarcísio, sobre isso. Então, há um estranhamento. E isso é o maior sinal do protagonismo que Tarcísio conseguiu no campo da direita. O protagonismo do Tarcísio é tanto, ele faz uma gestão tão boa à frente do maior estado da federação, ele consegue capitalizar tão bem tanto o eleitorado bolsonarista quanto o eleitorado de centro, que ele se mostra uma ameaça a essa hegemonia bolsonarista no campo da direita. Talvez bem por isso não tenha recebido a bênção de Jair Bolsonaro, a despeito de que à época fosse o candidato mais competitivo conforme os levantamentos que se apresentavam até então. Então, todas essas notícias, e nós estamos aqui diuturnamente falando sobre como o Tarcísio tem se posicionado no tabuleiro eleitoral, surge uma informação, Tarcísio volta a ser um pré-candidato, outra informação, aí Tarcísio recua novamente. Tudo isso é sinal da importância do governador de São Paulo e do palanque do maior estado da federação para qualquer projeto que pretenda chegar à vitória para o Palácio do Planalto. Isso é o melhor sinal de que Tarcísio tem de que ele é uma grande liderança dentro do campo da direita. Se cada um de seus passos está sendo observado, tanto pela campanha de Flávio Bolsonaro, quanto pela campanha dos adversários, isso é sinal de que Tarcísio de Freitas se mostra uma ameaça. E na política não tem jogo, tem muito jogo de tapinha nas costas, tem muito jogo de sorriso, mas a gente sabe que essencialmente é disputa por espaços de poder. E vácuos de poder na política não se criam, rapidamente são ocupados. Tarcísio sabe que está imerso em uma guerra política e precisa mostrar o seu espaço, tanto para sobreviver como governador do estado de São Paulo, a despeito de ter uma eleição aí praticamente turística, caso se lance a uma reeleição ao governo, quanto para os seus projetos futuros. Certamente, se não pré-candidato à presidência da República agora, Tarcísio de Freitas pretende chegar mais longe em 2030 ou em 2034, ser um presidente da República, porque, novamente, é uma figura que conseguiu muito protagonismo no seu campo político. Deixa eu chamar aqui o Bruno Musa. A gente viu recentemente, Musa, você acompanhou, aquela reunião em que estava Donald Trump, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, e o vice-americano, J.D. Vance, em que o J.D. Vance falava para o Zelensky toda hora, né? Você já falou obrigado hoje? Você agradeceu já ao presidente americano? Esse você já falou obrigado hoje parece que casa muito com a situação do Tarcísio de Freitas, que o tempo todo tem que ficar provando lealdade também, né? Ficar provando gratidão ao apoio. Virou governador pelas mãos de Bolsonaro, enfim. Você acha que em algum momento a situação do governador é também falar, peraí, também tenho o meu valor, também tenho aqui a minha parte na construção da minha popularidade, do meu nome, das minhas relações, não é assim o tempo todo sendo cobrado por apoio, por gratidão? Porque parece que o governador Tarcísio também fica todos os dias recebendo uma pergunta dessa, né? Você já falou obrigado hoje? É uma boa comparação que você puxou, Cobaia. É de fato, porque vamos lá.
sem o juízo de valor político aqui, que cada um deve ter sua liberdade de apoiar ou não, mas vale lembrar que, tecnicamente, o Tarcísio é uma pessoa com uma formação bastante avançada, como poucos políticos têm, de fato. Toda a carreira que ele tem, o conhecimento técnico dele, não estou entrando no juízo de valor da parte política, deixo a cada um aqui. Agora, é claro que ele tem uma competência que ele já mostrou ali no Ministério da Infraestrutura durante o governo passado e que ele tem mostrado também durante o governo do Estado com vários números que ele pode apresentar. Críticas sempre serão feitas, como eu sempre brinco. Quem aqui não chega no final do dia, se olha no espelho e não questiona alguma coisa que nós mesmos fizemos, que deveríamos ter falado, que deveríamos ter feito e deixamos passar? Ou seja, quem somos nós para acreditar que vamos apoiar 100% do que qualquer indivíduo faça? Então, isso fica claro também como qualquer político, mas fica, no meu entender, até pelo apoio que ele tem, pelas eleições que ele conquistou aqui em São Paulo e pelo que ele fez no Ministério da Infraestrutura, que ele tem os seus próprios méritos. Então, sim, ele sempre mostra essa gratidão ao Jair Bolsonaro, mas uma pessoa que é competente, técnica e tem o seu próprio conhecimento, ou seja, tem a sua própria luz ali, ele também não vai ficar uma vida inteira se obrigando a dar esse merecimento sempre ao outro. Ele faz de maneira explícita, mas ele tem também os pontos importantes dele que devem e são levados em consideração. E eu acho que isso fica até, inclusive, cansativo. No meu entender, faz todo sentido e deve ser o principal motivo pelo qual ele cancelou essa visita de hoje.